Seção 2ª. Das despesas com pessoal. Subseção 1ª. Definições e limites. Artigo 18. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Parágrafo 1º. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Parágrafo 2º. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados. Inciso 1º. União, 50%. Inciso 2º. Estados, 60%. Inciso 3º. Municípios, 60%. Parágrafo 1º. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas. Inciso 1º. De indenização por demissão de servidores ou empregados. Inciso 2º. Relativas a incentivos à demissão voluntária. Inciso 3º. Derivadas da aplicação do disposto no inciso 2º. Do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. Inciso 4º. Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18. Inciso 5º. Com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e do artigo 31 da Emenda Constitucional no 19. Inciso 6º. Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes. Alínea A. Da arrecadação de contribuições dos segurados. Alínea B. Da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Alínea C. Das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. Parágrafo 2º. Observado o disposto no inciso 4º do parágrafo 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 1º. Na esfera federal. Alínea A. 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União. Alínea B. 6% para o Judiciário. Alínea C. 40,9% para o Executivo, destacando-se 3% para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos 13 e 14
do artigo 21 da Constituição e o artigo 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificados nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. A linha D. 0,6% para o Ministério Público da União. Inciso 2º. Na esfera estadual. A linha A. 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. A linha B. 6% para o Judiciário. A linha C. 49% para o Executivo. A linha D. 2% para o Ministério Público dos Estados. Inciso 3º. Na esfera municipal. A linha A. 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município, quando houver. A linha B. 54% para o Executivo. Parágrafo 1º. Nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificados nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo entende-se como órgão. Inciso 1º. O Ministério Público. Inciso 2º. No Poder Legislativo. A linha A. Federal, as respectivas casas e o Tribunal de Contas da União. A linha B. Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas. A linha C. Do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A linha D. Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver. Inciso 3º. No Poder Judiciário. A linha A. Federal, os tribunais referidos no artigo 92 da Constituição. A linha B. Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. Parágrafo 3º. Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso 13 do artigo 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Nos estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas alíneas A e C do inciso 2º do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4%. Parágrafo 5º. Para os fins previstos no artigo 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por poder e órgão será resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 6º. Vetado,